Então, imagina um exercício mental rápido aqui com a gente. Pensa numa carta escrita há, sei lá, quase 2000 anos, com endereços remetentes de um mundo que, basicamente, já virou pó, né? Uhum. Um mundo totalmente diferente. Exato. Só que, e se esse documento antigo parecesse um diagnóstico médico exato? Tipo, quase cirúrgico da nossa era de hoje, que é super obcecada por riqueza, por conforto material. Sabe o que é muito curioso nisso? O quê? Geralmente, quando a gente lê textos muito antigos, tem aquela certa distância reconfortante, sabe? A gente pensa, aquilo aconteceu lá atrás, com pessoas que andavam de bigas, vestiam túnicas, essas coisas. Pois é, parece história de ficção quase. Exatamente. Mas a sensação muda de figura totalmente quando o texto parece descrever em detalhes bem incômodos as falhas da sociedade em que a gente vive hoje. E olha, é exatamente essa ponte invisível, né, entre o mundo antigo e o nosso cotidiano contemporâneo que torna o material do nosso mergulho de hoje tão intrigante. Com certeza. Hoje nós vamos fazer uma imersão profunda num discurso que tem circulado bastante por aí, que foi proferido pelo pastor André Câmara. Isso aconteceu no Ministério Rios de Amor. Sim, um vídeo bem específico, né? Isso. O foco hoje é a transcrição de um vídeo intitulado Não Seja Morno. E ele basicamente pega o capítulo 3 do livro bíblico do Apocalipse, especificamente ali a parte que fala da antiga igreja de Laodiceia, e transforma isso numa ferramenta tipo de análise crítica do nosso tempo. E cara, o que chamou a nossa atenção logo de cara não foi só a teologia em si, mas como o orador usa esse texto para fazer uma crítica completamente sem filtros aos valores modernos, sabe? Uhum. Aquela nossa busca incessante por sucesso financeiro, o comportamento de grandes instituições, mas, claro, antes da gente começar a desempacotar as engrenagens desse discurso todo, vale muito a pena a gente fazer uma pausa rápida aqui para alinhar as expectativas de quem está acompanhando a gente. Sem dúvida, acho que é um alinhamento super essencial. Porque, assim, este material contém visões teológicas fortíssimas, né? E ele esbarra em temas sociais e morais que naturalmente geram muita, mas muita polarização. Sim, toca em feridas abertas da sociedade. Exatamente. Então, a nossa missão aqui não é de forma alguma tomar partido ou defender dogmas, nem criticar as crenças que foram apresentadas lá. O nosso objetivo hoje é puramente relatar os fatos que estão na fonte, compreender a estrutura dessa retórica e analisar o mecanismo de como essas ideias são construídas e transmitidas no material original. Perfeito, muito bem colocado. O terreno está preparadíssimo. Então, vamos direto ao ponto. Para a gente entender a magnitude, o peso dessa crítica que o orador faz, a gente precisa primeiro olhar para o alvo principal dessa mensagem, né? Uhum. A fonte não fala de Laodiceia só como um ponto geográfico no mapa antigo, tipo turismo histórico. Ele fala como um espelho refletindo o nosso presente. Exato. O discurso, ele estabelece logo de cara que a igreja de Laodiceia funciona como o grande arquétipo do que ele chama de igreja dos últimos dias. E a argamassa que une esse paralelo histórico entre o passado e o presente é justamente a questão da riqueza material. Interessante. É um argumento fascinante, porque ele aponta que, historicamente, as instituições religiosas nunca experimentaram um nível de abundância, de recursos e estrutura tão vasto quanto o que a gente tem hoje. E o contraste visual que ele usa no material chega a ser quase cinematográfico, sabe? Como assim? Tipo, de um lado você tem os cristãos lá do primeiro século. Pessoas que, segundo o relato que ele traz, se reuniam em cavernas úmidas, vivendo sob ameaça constante de decapitação, de tortura severa. Sobrevivência pura. Exato. E aí, do outro lado, ele dá um salto para a superestrutura da nossa era atual, com menções super específicas àquele cenário de mega-igrejas extremamente prósperas, com orçamentos milionários, especialmente ali nos Estados Unidos. Sim, o contraste é gigante. Lendo isso pela primeira vez, a minha intuição foi pensar, bom, ele vai dizer que o dinheiro é a raiz de tudo mal e que a pobreza é a virtude, né? O dinheiro é o grande vilão dessa narrativa. Então, aí que tá. É nesse ponto que a retórica dá um passo muito inteligente e foge totalmente do clichê. A riqueza em si mesma não é demonizada pelo orador. Sério? Sério. Ele faz questão de frisar que o sucesso financeiro, a prosperidade, não são forças malignas. O ponto de ruptura não está na moeda,
mas na extrema fragilidade do comportamento humano. O problema somos nós, no fim das contas. Exatamente. A tese central dele é que o ser humano simplesmente não tem preparo psicológico, nem espiritual para lidar com a abundância. Ele diz que a riqueza carrega um poder silencioso, super corrosivo, de alterar o caráter e as prioridades de quem possui ela. Cara, isso faz muito sentido se a gente pensar em outras esferas da vida. É como se a riqueza funcionasse quase como um amplificador de potência, sabe? Ligado no volume máximo dentro de um prédio super antigo. Adorei a analogia. Porque, o som alto não destrói o prédio por si só, mas a vibração daquele som expõe todas as rachaduras na fundação. Se a estrutura interna não for absolutamente sólida, o peso desse conforto derruba tudo. É bem por aí. Mas me diz uma coisa, como o orador usa esse salto histórico enorme, sabe? De sair das cavernas direto para as mega-igrejas, para desconstruir essa ideia que é tão popular hoje de que o sucesso material é um atestado definitivo de sucesso espiritual. Olha, ele faz isso atacando o que a gente poderia chamar de falsa sensação de segurança. Pensa no mecanismo que ele descreve quando aquela perseguição externa e brutal acaba, e a abundância toma conta do ambiente, o instinto de sobrevivência das pessoas simplesmente relaxa. A pessoa baixa a guarda. Isso. A ameaça deixa de ser um imperador romano lá com uma espada querendo te matar e passa a ser uma coisa puramente interna, invisível. O conforto extremo anestesia a urgência. Nossa, profundo isso. E diz que as pessoas param de depender da fé para sobreviver ao dia de amanhã. Porque, convenhamos, a conta bancária já resolve as urgências imediatas. E é justamente esse efeito anestésico, gerado pelo excesso de recursos, que nos leva ao sintoma principal que ele diagnostica no texto. Que é qual? A perigosa alteração na temperatura espiritual. Chegamos no ponto. Esse é o momento em que, confesso, a minha cabeça deu um nó durante a leitura. Por quê? Porque esse estado de dormência induzido pela riqueza leva ao que o texto define como ser morno. E aqui eu precisei reler a fonte umas 3 vezes para absorver. É meio contraintuitivo, né? Totalmente. Na nossa vida em sociedade, no ambiente corporativo, nas relações de família, ficar no meio do muro, ser morno, é amplamente elogiado. A gente chama isso de ter tato diplomático, de ser equilibrado, civilizado. A moderação é vista como o auge da maturidade. Sim, o famoso meio termo ideal. Exato. Como que o orador consegue transformar o que a gente chama de equilíbrio em algo repulsivo? Como ele convence a audiência de que a moderação é um defeito gravíssimo? Ele consegue essa virada ancorando o argumento numa lógica sensorial muito grua, que é baseado diretamente nas palavras bíblicas que dizem assim: quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Caramba, forte. Muito forte. A quebra de expectativa acontece porque ele tira o conceito de morno lá do campo da diplomacia, das boas maneiras, e joga isso no campo da utilidade prática. Utilidade? Como assim? Pensa bem, uma bebida quente tem um propósito super claro e ativo, certo? Ela traz acalento, conforta o corpo num dia de frio rigoroso. E uma bebida fria também cumpre uma função vital. Ela traz frescor, um refrigério debaixo de um sol escaldante. O frio e o quente causam impacto. Eles alteram ativamente o ambiente ao redor. Enquanto o morno não faz absolutamente nada. Exatamente. O morno é a pura ausência de propósito. Pior ainda, a metáfora do texto afirma que o morno causa uma repulsa física, incontrolável, provoca enjoo mesmo. É a famosa água de salsicha. Isso. É a neutralidade inútil que não serve nem para confortar quem está sofrendo, nem para despertar quem está dormindo. Nas palavras do discurso, é a apatia travestida de paz. Cara, isso me faz pensar em como isso se traduz para o dia a dia. Se a gente andar pelas ruas hoje, como seria o retrato falado desse morno, moderno, segundo material? Olha, o retrato é de alguém que se camufla perfeitamente na paisagem. É aquele indivíduo que não faz diferença alguma no meio em que vive, ele age de forma idêntica aos colegas que não compartilham de nenhuma fé. Fica ali na zona de conforto. Exato. O discurso aponta para um sincretismo, sabe? Uma mistura de crenças de conveniência. Ele cita, por exemplo, um indivíduo que bate no peito e se declara cristão, mas que na primeira dúvida vai consultar horóscopo ou cartomante. Ah, entendi.
Mas a crítica mais feroz dele, o golpe mais duro mesmo, recai sobre a covardia moral diante de temas sociais mais sensíveis. Covardia moral no sentido de evitar o atrito para não ficar mal na fita. Totalmente. O orador ataca muito aqueles que, pelo medo de perderem espaço, de serem cancelados ou de criarem inimizades, acabam se esquivando de posicionamentos difíceis. Ele cita de forma bem expressa a complacência e o silêncio diante de pautas que são altamente polarizadas na nossa época, tipo o aborto e a homossexualidade. Temas pesados. Sim. O diagnóstico final é que o morno se acovarda. Ele sempre prefere a aceitação social à fidelidade aos próprios princípios. O que revela uma lógica argumentativa bem surpreendente. Porque dentro dessa narrativa, a neutralidade conformista, esse silêncio educadinho, é visto como algo infinitamente mais tóxico do que a oposição total, né? Exato. O estado frio de um ateu convicto, por exemplo, parece ser muito mais respeitado nesse raciocínio, porque pelo menos dá para saber exatamente onde o opositor está pisando. É uma postura definida, né? Pois é. Mas qual seria então o antídoto comportamental contra esse conformismo doentio? O texto fala sobre o perfil do que ele chama de crente raiz. Como que funciona essa figura na prática? Bom, o crente raiz é desenhado lá como a antítese viva da apatia. É um perfil totalmente fundamentado em ação e confronto diário, nunca em adaptação. O material ilustra essa figura como uma rotina de dedicação que, honestamente, parece exaustiva. Imagino. É alguém que ora frequentemente, seja logo ao acordar envolvendo toda a família, seja num gesto super simples antes de tomar um café, sempre reforçando a ideia de que o sustento não vem só do esforço humano. Mas a grande marca desse perfil mesmo é a militância ativa contra a imoralidade. E como isso se manifesta frente às tentações modernas do dia a dia? Com rejeição aberta, escancarada, o texto dá exemplos super vívidos. Se o indivíduo for confrontado com a tentação da pornografia na internet, ele foge ativamente. Se rolar uma investida física de alguém atraente no ambiente de trabalho ou na rua, a reação não é dar aquele sorriso constrangido de canto de boca, sabe? Aquela risadinha amarela. Isso. O crente raiz, segundo o orador, repreende a situação em voz alta, afirmando que o sangue de Jesus tem poder. Percebe a diferença de postura? Nossa, é muito diferente. Não tem espaço nenhum para o silêncio educado. Zero espaço. É uma postura de embate constante com o ambiente. E essa necessidade de embate constante leva a gente a um dos pontos mais contundentes dessa análise. Porque o estado morno cria um ponto cego colossal. Um abismo. A ilusão de ótica provocada pela riqueza material e pelo respeito da sociedade esconde uma falência interna devastadora. É um diagnóstico que cai como uma bigorna. É o grande paradoxo do texto de Laodiceia, né? É basicamente o coração da mensagem do orador. A instituição olha para as próprias contas bancárias, olha para os prédios luxuosos e declara com o maior orgulho: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Uma imagem de sucesso impecável. Exato, a autoimagem é de um sucesso absoluto. Mas a avaliação externa, que o orador apresenta ali como veredito divino, simplesmente estraçalha essa ilusão corporativa. A resposta a essa afirmação de riqueza é muito brutal. Ele diz que, na verdade, a entidade é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Cara, isso é de uma crueza impressionante. Faz lembrar muito os noticiários econômicos quando uma daquelas gigantes da tecnologia, do nada, entra em colapso. Verdade, ótima comparação. Pensa numa empresa cujas ações estão ali, batendo recordes na bolsa de valores. A fachada é deslumbrante. Escritórios com design arrojado, capas de revistas exaltando os fundadores como gênios. Mas quando você vai investigar a fundo, o fluxo de caixa está sangrando, as dívidas são impagáveis e a cultura interna da empresa tão assediadora e tóxica que a estrutura inteira está em decomposição ativa. É só fachada. Exato. A fachada perfeita que mascara uma ruína estrutural imediata. E como o discurso pega essa ideia corporativa e usa para triturar as métricas atuais de sucesso dentro do próprio ambiente religioso. Ele faz isso apontando o dedo bem na cara da liderança que adotou esse modelo corporativo.
A crítica pesada recai sobre líderes e pastores que se tornaram, assim, obcecados por estatísticas, por expansão territorial, contagem de cabeças no culto. Viraram CEOs, basicamente. E exatamente isso. O orador questiona severamente o propósito de construir verdadeiros impérios denominacionais, onde o foco original se perdeu no meio do caminho. Ele denuncia essa importação de estratégias de marketing agressivas, que são puramente seculares, usadas com um único objetivo: lotar ginásios com milhares de pessoas. O famoso inchar, mas não crescer. A busca incessante pela fama, pelos holofotes e pelo que ele chama mesmo de estrelato evangélico é diagnosticada ali como a verdadeira origem dessa miséria invisível. Onde há fumaça de vaidade ao fogo da ruína, né? Mas qual é a consequência prática, palpável, dessa falência interna toda travestida de sucesso? Tipo, o que acontece quando a fachada finalmente desmorona? Uma questão de tempo. A conta chega. E aqui ele enfatiza o aspecto mais trágico dessa dinâmica institucional toda, que é o dano colateral. Como assim dano colateral? Quando um escândalo gigantesco estoura nessas superestruturas, o resultado não é só um problema chato de relações públicas para a igreja resolver. É o afastamento definitivo de milhares de pessoas. Indivíduos que, totalmente decepcionados com a hipocrisia, juram nunca mais pisar num ambiente religioso, sendo conduzidos, dentro da visão teológica dele, à perdição total. Nossa, então o tal sucesso de vitrine acaba causando mortes espirituais em massa. Essa é exatamente a tese dele. É um peso muito amargo de se carregar. Agora, se a casa está tomada por cupins e está caindo por dentro, qual é o plano de reforma? Porque o material não paralisa ali só na denúncia. Ele propõe uma saída, certo? Sim, ele não deixa o ouvinte sem resposta. O orador tira do texto antigo 3 prescrições metafóricas para tratar essa miséria: o ouro provado no fogo, os vestidos brancos e o colírio. Vamos tentar decodificar isso para o nosso século XXI. Começando pelo ouro. Como que se adquire um ouro que não é feito de metal? Então, esse primeiro passo exige uma desconstrução completa do que a gente considera valioso. É trocar aquele esforço exaustivo de acumular riquezas, aplausos, conforto terreno, pela busca do que seria uma riqueza inabalável. Na prática, como isso funciona? O orador especifica muito bem, não se trata de iniciar novas campanhas para arrecadar fundos. Trata-se de investir tempo em jejum profundo, em adoração muito focada, na busca por curas e, acima de tudo, em gastar sola de sapato na salvação ativa de almas, sabe? Em vez de despender toda a energia institucional pintando paredes e mantendo essas grandes estruturas de alvenaria. Cara, é um retorno radical ao invisível. Mas olha, a segunda prescrição me chamou muita atenção por causa da aplicação moderna. O texto fala da necessidade de adquirir vestidos brancos para cobrir a vergonha da nudez. Historicamente, essa imagem me remete àquelas pinturas renascentistas, figuras angelicais flutuando, sabe? Uma coisa inatingível. Mas o material aterra isso no nosso dia a dia de forma quase banal. Muito prática, de fato. As vestes brancas sempre simbolizaram ao longo da história a santidade repreensível. Mas o orador aplica esse conceito diretamente para quem passa horas com o smartphone na mão. Opa, sobrou para a tecnologia. Sobrou. Santidade, nessa ótica contemporânea que ele traz, é ter o rigor moral para deletar, sem nem ler, aquelas mensagens malignas ou fofocas que chegam pelo WhatsApp. É policiar intensamente os próprios olhos para não ficar encarando corpos alheios na internet com desejo e, de maneira muito peculiar à nossa era, é evitar fazer publicações nas redes sociais que, usando as exatas palavras dele, dão vergonha. Uau! Então a veste branca deixou de ser um tecido místico e virou o filtro do comportamento digital. É a proteção da própria reputação moral num mundo onde tudo fica registrado, né? E aqui entra um paradoxo que me deixou genuinamente confuso na leitura. Chegamos à terceira prescrição, o colírio. O objetivo evidente é curar a cegueira, permitir que as pessoas enxerguem a realidade nua e crua através das escrituras. Só que o orador usa especificamente essa necessidade de cura visual para atacar com todas as forças um grupo bem específico conhecido como os desigrejados. Correto, ele foca neles. E o grupo dos desigrejados engloba aquelas pessoas que ainda mantêm a fé, continuam lendo a Bíblia,
mas que, muitas vezes exaustas de tanta decepção, decidiram abandonar o comparecimento às congregações físicas, né? A premissa deles é super simples. Eles dizem, nós somos a igreja, logo não precisamos de paredes de tijolo e argamassa ou de um CNPJ para exercitar espiritualidade. E é exatamente aqui que a narrativa parece entrar num curto-circuito para mim. Por quê? Vamos revisar a fita. O orador passou metade do tempo implodindo a imagem das mega-igrejas, alertou sobre o perigo fatal do dinheiro, denunciou pastores que usam táticas seculares de marketing, falou que o foco no prédio empobrece o espírito e expôs o estrago gigante causado pelos escândalos institucionais. Ele bateu pesado. Muito. E aí, do nada, no momento de passar a receita do colírio, ele rotula quem decide sair dessas mesmas instituições falhas como vítima de uma artimanha do diabo. Como que funciona essa mecânica argumentativa? Como ele destrói a instituição na primeira página e exige lealdade cega a ela na página seguinte? Olha, esse é o momento mais fascinante e brilhante da retórica analisada hoje, sem dúvida. Pode até parecer contraditório na superfície, mas estrategicamente falando, é uma obra-prima de retenção e de vacinação psicológica. É a chamada técnica da inoculação. Inoculação? Tipo como uma vacina médica? Exatamente igual uma vacina. Pensa assim, se o pastor fingisse que a igreja física é um mar de rosas, que é perfeita, qualquer escândalo que surgisse no futuro destruiria a credibilidade dele na hora. O que ele faz? Ele aponta as falhas primeiro. Ah, ele se antecipa. Isso. Ele reconhece publicamente a corrupção, as falhas humanas, os escândalos. Com isso, ele ganha uma confiança inabalável da audiência. O público escuta e pensa, nossa, ele é honesto, ele enxerga os mesmos problemas que nós enxergamos. Entendi a jogada. Contudo, imediatamente após admitir as falhas terríveis do navio, ele aponta para o mar aberto lá fora e diz, mas pular na água sozinho é suicídio. Uau! Então, o argumento central não é de que o navio é incrivelmente bom, mas sim de que o oceano é muito pior e está cheio de tubarões. Perfeito. O argumento teológico apresentado por ele sustenta que a congregação física, por mais defeituosa, humana e problemática que seja, é um ambiente de correção coletiva que foi desenhado divinamente. A ideia de tentar viver a fé no isolamento do próprio quarto é pintada no discurso como pura arrogância e uma tática maliciosa do mal para deixar o indivíduo isolado e vulnerável no meio do campo de batalha. Sabe a ovelha desgarrada, né? Exatamente. Mais fácil para o lobo pegar. Exatamente isso. O colírio, portanto, não é só ler mais a Bíblia. É o colapso da ilusão de autossuficiência. É aceitar que você precisa da comunidade para conseguir sobreviver aos seus próprios pontos cegos. Cara, isso é uma aula magistral de como estruturar um argumento persuasivo. É incrível de ver funcionando. Mas tem outro ponto. A urgência de aplicar esse colírio, de vestir a tal roupa branca e conseguir esse ouro, não é tratada lá como um mero projeto de desenvolvimento pessoal para fazer nos próximos 10 anos. Nem um pouco. O material embrulha toda essa necessidade de mudança numa camada, eu diria, sufocante de imediatismo. Sim, o discurso sofre uma aceleração bem dramática ao entrar no campo da escatologia. Para quem não sabe, escatologia é o ramo teológico focado nos eventos do fim dos tempos, né? Sim, o fim do mundo. Isso. O orador abandona completamente qualquer tom condicional. Ele afirma categoricamente que a nossa geração atual é a que vai presenciar o desenrolar físico das profecias apocalípticas. E ele fala de coisas enormes aí, certo? Tipo governo global, controle financeiro absoluto. Religião de mãos dadas com um controle monetário total. E ele até associa antigas profecias bíblicas, aquelas sobre receber marcas na mão direita e na testa, ao uso iminente de microchips injetáveis para rastreamento de cidadãos. E o que realmente me chamou a atenção, me prendeu nessa parte final, foi o choque brutal das escalas de tempo e espaço. Porque puxar profecias de proporções globais, falar de dragões e anticristos para tentar assustar o ouvinte já é uma tática meio velha, né? Super comum no meio. Mas o orador vai muito além disso. Ele não fica só falando de guerras num continente distante. Ele cita nuvens de gafanhotos, tsunamis que estão no noticiário e chega ao ponto de apontar o dedo para um evento extremamente específico e local, um terremoto atípico, de quase 5 graus na escala Richter,
que aconteceu recentemente lá no estado da Bahia. Ele traz pra perto. Qual é o truque psicológico em usar um tremor de terra regional para tentar validar o fim do mundo? O objetivo dele é destruir completamente a nossa percepção de distanciamento seguro. Falar sobre o colapso do sistema financeiro global lá no futuro incerto gera ansiedade, claro, mas não gera ação imediata. Parece muito enredo de filme de ficção científica. Fica abstrato demais. Exato. Porém, quando o orador vincula o texto sagrado, o fim dos tempos, a um evento geológico incomum que literalmente sacudiu a cama das pessoas que vivem a poucos quilômetros de quem está ali ouvindo o sermão, a abstração desaba. A água bate na bunda. Literalmente. O apocalipse deixa de ser uma tese acadêmica para daqui a 100 anos e passa a ser o vizinho esmurrando a sua porta. Essa tática elimina qualquer margem para procrastinação moral. Ele quer passar a mensagem de que não tem mais tempo sobrando no relógio para você continuar sendo morno. Tá, e a cenoura no fim desse bastão todo? O prêmio para quem conseguir sobreviver a essa pressão gigantesca. O discurso culmina apresentando a promessa final que atua como grande motivador definitivo, o direito de superar tudo isso e sentar-se diretamente no trono ao lado de Jesus. Um prêmio e tanto. Pois é, toda a urgência, todo aquele choque retórico contra a apatia que a gente discutiu, a fuga da riqueza vazia, a rejeição da covardia, tudo isso serve para garantir essa recompensa suprema, escapando da terrível perspectiva de condenação. Cara, se a gente parar para observar de cima agora, toda a nossa jornada de hoje revela uma arquitetura narrativa simplesmente impressionante. Sem dúvida, muito bem construída. Nós começamos lá atrás, né, dissecando como o conforto extremo e a riqueza geram uma ilusão paralisante. Aí passamos pela denúncia impiedosa do tal estado morno, essa nossa tendência super atual de buscar o meio termo para agradar a todo mundo. O silêncio educado. Exato. Avançamos pelas soluções que são contraintuitivas, que envolvem purificação digital, apagar mensagem de celular e lealdade à comunidade em vez daquela autossuficiência arrogante. E, finalmente, fomos confrontados com o relógio acelerado do fim dos tempos, onde um terremoto na Bahia vira o despertador da humanidade. É assim, um mergulho muito profundo nas engrenagens de como o medo, a esperança e o senso de pertencimento são mobilizados todos juntos num discurso só. E sabe por que é um sistema que funciona tão bem? Porque ele toca numa dor muito real e muito secular. É o desconforto absurdo de sentirmos que estamos perdendo a nossa essência, enquanto supostamente ganhamos o mundo. Nossa, exato. Independentemente do que as pessoas acreditem sobre a escatologia ou as teologias específicas citadas ali, o nervo exposto aqui é um desafio universalmente humano e extremamente atual. Com certeza. Trata-se da tensão insuportável entre a casca reluzente que a gente projeta no trabalho ou nas redes sociais, que a sociedade rotula facilmente como sucesso, e a verdade absolutamente nua e crua daquilo que a gente cultiva quando ninguém mesmo está olhando. É o nosso íntimo. Nossos propósitos, a nossa integridade, as nossas convicções. Acomodar-se ali no meio da multidão sempre vai ser o caminho mais fácil e menos doloroso. A conveniência e o silêncio são super tentadores para quem detesta atritos, né? De fato. No fim das contas, a inércia social é sempre o abrigo mais seguro e confortável para os momentos de crise. E isso nos remete ao diagnóstico daquela radiografia de 2000 anos que a gente propôs lá no começo. E fica aqui a fagulha provocativa para a gente encerrar. Se historiadores, lá no ano 4000, tivessem acesso a um arquivo completo das nossas vidas hoje, ao tempo que a gente gasta, as causas que a gente escolhe lutar no nosso cotidiano e a coragem que a gente aplica naquilo que dizemos acreditar, qual seria o laudo final deles? Eles concluiriam que fomos ardentes nas nossas convicções e sólidos perante a tempestade? Ou será que descobririam que não passamos de pessoas perfeitamente mornas, camufladas com maestria e confortavelmente adaptadas à inércia da nossa própria época? Fica a pergunta no ar. Nos vemos no próximo mergulho.